Esses dias eu vi uma imagem, quando eu estava passeando no shopping com a minha família, com a Cíntia, e me causou um certo incômodo, e esse incômodo gerou uma reflexão. Eu queria trazer ela para vocês agora. É o seguinte, no meio do shopping, nas suas colunas, nos seus vídeos, nos seus telões, em todo lugar que a gente andava, havia uma campanha de marketing. E essa campanha de marketing era muito ostensiva. Ela aparecia pessoas famosas, personalidades, pessoas assim, com nome, né? Que você reconhece o nome. Bonitas, como um glacê de bolo, como um conto de fadas. Sabe, a cara da riqueza, né? A cara da prosperidade, a cara do povo rico, uma coisa muito elitizada. De tal forma, né, como se fosse assim um clube social, aquelas folhas sociais que tinham antigamente no jornal. De tal forma que aquilo me incomodou, porque parecia uma mídia, sabe, de gente muito selecionada que não me representava, não pegava em mim. Ao mesmo tempo, no shopping tem acontecido as filas de vacinação. E eu percebi, olhando para a fila de vacinação, que era uma fila longa, que as pessoas da fila não se encaixavam no perfil da propaganda do shopping logo ao lado. É como se tivesse uma propaganda aqui e a fila do shopping, a fila da vacina bem aqui. Na fila da vacina você tinha gente gorda, alta, magra, o palito, né, de todas as cores, com todos os tipos de cabelo, com todas as classes sociais, de gente mais pobre até gente mais rica, sabe? De todo jeito, de todas as roupas, sabe? De todos os estilos, de todas as idades. Então, a fila do shopping era uma coisa colorida. Era uma coisa, sabe, representada por grande parte da população. Talvez eu chamaria de a realidade do povo brasileiro. Na propaganda do shopping, era uma realidade fakeada, selecionada, que agradaria a um pequeno público. E aquilo me causou um contraste, um sentimento assim de inadequação. Eu não me sentia assim tranquilo com essa disparidade. Porque aquele povo da fila, ao enxergar aquela propaganda, não se reconheceria nela. Não teria a imagem do povo expressa ali. Eu não conseguiria me ver naquela propaganda. E quando eu não consigo me ver numa propaganda, não consigo me ver numa campanha de um lugar, parece que aquela campanha está passando o seguinte recado para mim. Olha, o tipo de pessoa que nós queremos aqui é o tipo que está nessa fotografia. E se você não está nessa fotografia, a gente não deseja você passeando ou frequentando ou consumindo em nosso shopping. É esse sentimento que eu tinha, de que é um sentimento. Olha, hoje eu vou falar muitas questões que têm a ver com a minha visão de mundo, os meus sentimentos, as minhas visões. Então, se você não gosta de vídeos como esse, talvez esse vídeo não seja para você. Mas vejam só. Então, é como se aquele povo da fila fosse invisível para aquelas pessoas que fizeram a campanha do marketing ou pelo próprio shopping que não enxergava aquele público como seu alvo, né? Então, de uma certa forma, esse próprio povo não foi a primeira vez que ele se encontra com campanhas que não têm o seu rosto. Eu mesmo não me encontro em várias campanhas e eu fico preocupado e pensativo se muitas vezes está faltando aquilo que as pessoas chamam de representatividade, de ter mais pessoas, mais grupo de pessoas, mais tipos de pessoas diferentes, sabe, expresso nas propagandas, nos outdoors, nas mídias, nas novelas, em todos os lugares, para que a gente se reconheça e não se sinta invisível, colocado à parte, negligenciado. O mundo vive, de uma certa forma, uma grande desigualdade. Desde que dos antepassados, lá em 1900, olha só, existia um matemático que dizia que quando chegasse no ano 2000, todos os problemas de falta de dinheiro, de alimentação, de fome seriam resolvidos porque a produção teria aumentado tanto que todo mundo teria como resolver as suas necessidades. Aí a gente chega no ano de 2021 e a gente percebe que isso ainda não é uma realidade. Por quê? Porque a gente entende a questão de que o homem é um homem pecador, cheio de desejos complicados, de problemas no coração, é verdade,
Mas existe uma explicação bem técnica também. É o problema da desigualdade. Poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. Embora o mundo possa ser capaz de produzir comida e riqueza e capacidade suficiente para abarcar e ajudar muitas pessoas, às vezes esse conteúdo está concentrado na mão de umas pessoas. E às vezes também essas pessoas que não foram contempladas financeiramente também não são contempladas a nível de se ver, de serem consideradas, de serem mostradas, de serem percebidas. Aí a gente chama que existe um público invisível. Um público que não é na hora que você planeja, né, as coisas, você não inclui essas pessoas. E não estou dizendo pessoas específicas. Às vezes eu não sou incluído em várias mídias. E eu percebo e vejo que não estou lá. E existem grupos hoje em dia, e a gente percebe isso muito, talvez isso tenha sido uma das grandes discussões da década, né, dos últimos 10 anos, seja essa questão de ter mais representatividade, mais inclusão, mais tipos de pessoas diferentes habitando todas as mídias e filmes e séries e na sociedade, nas escolas, nas empresas. Muitos grupos se levantaram para lutar por isso e foram extremamente bem-sucedidos nas suas práticas, nas suas campanhas. E eu conheço pessoas que têm essa luta, já li livros de pessoas que têm essa luta, que vêm às vezes de situações invisíveis, às vezes situações humildes, de comunidades, que eles lutam para que as pessoas sejam mais incluídas, mais vistas, mais consideradas. E eu celebro essas pessoas porque elas parecem muito, elas se assemelham muito a um espírito bíblico, a um espírito profético e a um espírito de Cristo, inclusive no Sermão do Monte. Veja só o Sermão do Monte, olha. Lucas, no capítulo 6, no verso 20, diz assim: olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres. E o termo, muitas vezes usado como pobre, é aquela pessoa que não tem nada. Pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Jesus está falando de um povo que chora, um povo que tem dor, que tem fome, um povo que está pobre. Sabe, Jesus andou muito no meio desse povo. Jesus colocou esse povo no mapa. Jesus olhou para essa dor enquanto as pessoas tentavam ignorar. Jesus sentava com elas, comia com elas, conversava com elas e dizia que ele tinha vindo nessa vida para fazer ministério junto com elas. Eu acho interessante que quando Jesus envia os seus discípulos para fazer a obra, né, quando ele enviou os 12, depois ele enviou os 70, ele dá recomendações muito específicas, porque sabe que está enviando seus discípulos para um povo muito pobre. Ele diz, olha, não levem túnica, não levem bolsa com dinheiro, não levem, sabe, cajado, não leve nem sandálias, vá descalço. Quando você entrar numa casa, fica ali e coma o que as pessoas derem para você comer. É como se ele dissesse, você vai para uma casa muito pobre e lá às vezes você não tem opção de comida, você tem que comer o que está na mesa. Aquilo ali é tudo que a pessoa tem. E às vezes você vai se vestir da mesma maneira que as pessoas vão se vestir, sem ter nenhuma ostentação, sem ter nenhum recurso. Você vai para se misturar, para ser igual a eles, para habitar na casa deles, para estar junto com eles. Os discípulos de Jesus, eles andavam no meio da estrada e pegavam aqueles comidas que eram destinadas aos pobres, que estavam no meio do caminho, né? Ele pegava as espigas, pegava as plantações, as frutas, porque eram pessoas em dificuldade, principalmente no começo da caminhada dele, né? Depois tem um ano que ele se torna mais popular e aí ele consegue até um pouco mais de recursos. Mas veja, tem uma pessoa que chegou para Jesus e falou, Jesus, eu queria seguir você para onde você for. E Jesus fala assim, olha, você talvez não saiba o que você está pedindo, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A palavra de Deus coloca de que Jesus veio como um escândalo, porque ele veio contra tudo que era ideia de autoridade, de poder, de riqueza, e isso causava, sabe, um enfrentamento, causava uma desconstrução de ideias, mostrava como o reino de Deus era altamente inclusivo. Essas pessoas que lutam por representação, por
por diminuir a desigualdade, sabe? Por evitar o preconceito, para evitar a separação, a segregação. Elas são pessoas também que se parecem muito como os profetas do Antigo Testamento. Vejam só como diz Isaías 58, no verso 6. O jejum que eu desejo não é esse: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Percebe o clamor? Percebe o tom? Percebe o alvo? Percebe o que ele está tratando? A gente entende que, como profeta, ele representa a voz de Deus, como ele traz o sentimento de Deus para a nação. Então, a gente também entende que quem luta por as pessoas mais vulneráveis, pelas pessoas não reconhecidas, pelas pessoas não consideradas, também são de forma semelhante como um profeta que está traduzindo os sentimentos de Deus, que está lutando a luta que Deus luta. Por isso eu celebro pessoas que lutam pela inclusão, pela representação, por ter mais diversidade nas mídias e em todos os lugares, sabe? De se tornar o povo um povo mais sensível. O próprio Jesus criticava os fariseus que tinham roupas vistosas, chamativas e gostavam de sentar nos primeiros lugares. Toda aquela sociedade tinha uma estrutura, sabe, que era complicada para Jesus, que Jesus combatia, que enfrentava de frente, tá certo? Eu gosto muito disso. Inclusive eu gosto de filmes como Pantera Negra. Quando a gente olhava os filmes que estavam sendo feitos de super-heróis, a gente via muitos heróis brancos e faltava uma representação de um herói negro. Então foi feito um filme com Pantera Negra no meio de uma sociedade de pessoas, né, negras, e ali você teve grande movimentação em volta daquela representação, e aquilo foi celebrado, foi recebido de maneira muito boa pelas pessoas. Porque já pensou você ser uma família, né, de pessoas negras e você ter um filho e quer levar ele para assistir um filme e não tem ninguém ali que ele consiga se enxergar, se espelhar, se inspirar? E às vezes tem um filme que aparece ali, um super-herói negro bacana, sabe, que é inspirativo. Isso foi muito bom. E por isso também eu gosto e celebro movimentos de empresas que tentam incluir mais diversidade nos seus quadros, que tentam abrir mais vagas, iniciativa de escolas que tentam dar bolsas de estudos e ampliar a participação de toda a população naquilo que há de melhor que a gente pode oferecer. Inclusive, olha só, quando eu estava com a minha filha mais nova e tentava levar ela no cinema, eu sentia que no princípio tinha dificuldade de ter desenhos onde houvesse protagonistas femininas. Eu queria levar minha filha para ela se inspirar, né, num herói, numa pessoa legal, num aventureiro que fosse feminina. E ao longo do tempo eu percebi que muitos filmes foram sendo feitos com personagens femininas. Uma das discussões que eu estava tendo com ela era, olha, na minha época, a grande massa comercial de revistinhas em quadrinhos eram de meninos. E talvez por isso que muitos heróis sejam homens. Hoje, com a participação massiva da mulher nessa cultura nerd, nessa cultura de filmes, é claro que eles estão considerando fazer filmes com mulheres, filmes com heróis femininos, para incluir as pessoas. E essa sensibilidade é muito bom. Agora, um dia eu estava assistindo um filme com ela, de uma personagem feminina, de um universo feminino, e eu estava gostando, achando legal, existia isso, estava celebrando com ela, mas vejam só o que aconteceu. Eu estava com ela e com meu filho. Eu estava feliz por ter um personagem feminino por ela, mas no filme exatamente, uma coisa que eu percebi, olha só também a crítica aqui. Talvez a gente vá começar a fazer uma crítica agora. Todos os personagens masculinos naquele filme não eram bons exemplos. Ou eram bobãos demais, ou eram vilões e pessoas do mal.
E aí eu fiquei pensando, poxa, eu estou aqui celebrando com a minha filha para ter uma representação, para ela se inspirar, mas no mesmo filme não tem uma pessoa que possa representar para o meu filho. Só tem imagens ruins de homens. E eu percebi, às vezes, e isso eu converso com ela, quando eu estou assistindo alguns novos filmes, eu percebo, olha, tá muito legal ter a personagem feminina, que ela seja empoderada, que ela seja poderosa, que ela seja maravilhosa, que ela seja tudo isso, mas vamos ter também participações masculinas boas nos filmes para que a gente possa, na hora que você apresenta uma representação, ela não cobrir a outra, ela não apagar ou extinguir a outra, porque o grande lance não é você tirar quem está lá para botar outro. É você incluir, é você fazer uma diversidade, é você fazer uma união, é você fazer uma interação, é você se ver representado e não acabar com a, sabe, com quem tá. Não é um sentimento de revanchismo, não é um sentimento, ah, vocês estiveram aí até hoje, então agora nós vamos tirar você, nós vamos massacrar você, nós vamos colocar você como uma figura feia, ruim, você é o vilão do mundo, você é uma pessoa que não merece estar aí. E aí eu percebo que existe nesse meio também grandes problemas. Ao longo da história, muitos grupos se sentiram feridos, se sentiram, sabe, excluídos, isolados, invisíveis. E isso causou muita dor. Oprimidos, né, explorados. Isso causou muita dor. E essa dor se acumulou num ressentimento, numa raiva, num revanchismo, às vezes, né, de um sentimento de que a gente precisa resgatar o que foi perdido, ou o que é nosso, ou a gente precisa, sabe, ter uma dívida para pagar com a gente. E às vezes esse sentimento, quando vai produzir uma obra, quando vai colocar uma inclusão, quando vai fazer, sabe, uma reivindicação, quando vai fazer sua voz ser ouvida, em vez de lutar por uma, sabe, uma união, parece que eles segregam mais, parece que eles estão enfrentando, parece que eles estão criando vilões e apontando o vilão e jogando, sabe, tomate no vilão, sabe, aquela coisa bem medieval, né, jogando tomate na pessoa que está presa naquele negócio de madeira, jogando tomate assim, trazendo vergonha para isso, no sentimento, sabe, que eu não acho um sentimento bacana, não é algo que me parece ser cristão, não é algo que me parece ser do bem, embora o sentimento de inclusão pareça ser um sentimento profético do Sermão do Monte, o sentimento de revanchismo, de ressentimento, de raiva, sabe, de querer trazer o outro como vilão, de atacá-lo, de ameaçá-lo, sabe? Esse sentimento é que me parece não ser cristão, ou não ser um sentimento bom de se trabalhar. E aí, às vezes, ele não está, sabe, trabalhando uma inclusão social, ele estava trabalhando, na verdade, uma luta, uma rinha, uma separação entre nós e eles, entre, sabe, os bons e os maus. Como isso de uma certa forma até é uma questão que infantiliza o discurso, infantiliza as pessoas. Toda a complexidade humana se torna uma besteirinha de vilão e bonzinho, bonzinho, malzinho, sabe? Mas teve uma frase que me impactou, que vai nos ajudar a continuar nossa reflexão. Estava lendo um livro de uma pessoa chamada Ferrez, acho que é Ferrez, acho que é isso. Ele é um autor, um escritor que escreve livros de pessoas que vivem no gueto, porque ele viveu no gueto, em Capão Redondo, em São Paulo, e ele tem uma linguagem muito afiada, ele é uma pessoa que é de hip hop, é um pessoal que tem aquela voz ativa, né? Uma voz assim revolucionária, que quer atacar a ferida, né? E ele fala de uma realidade muito dura e eu acho muito bom. O livro é muito bom. Esse é um livro de contos, chama Ninguém é Inocente em São Paulo. Veja só aqui, ó. Presta atenção, vamos ver se dá. Ninguém é Inocente em São Paulo. Esse é um livro de contos. Eu acho que é uma leitura bacana, pesada. Tem esse ressentimento, tem essa ferida exposta, né? E a ferida exposta dói, e porque dói a gente fala com raiva, a gente fala com força, né? E teve uma parte assim que ele escreveu um conto, como se fosse ele falando para o pai dele. Eu não sei se esse conto é um conto verídico ou se foi um conto que ele escreveu contando a história de alguém ou misturando algum sentimento dele. Mas tem uma frase que ele fala aqui, na página 89, deixa eu ver se é 89 mesmo. 89,
assim, assuntos de família. Olha aqui, eu até anotei várias coisas aqui, ó. Assuntos de família. E tem uma frase que ele diz que me chamou muita atenção e vai nos ajudar a continuar a nossa reflexão. Ele diz o seguinte, olha: Pai, eu vou parar de ser cristão. Vou parar de perdoar esses que tanto nos humilham. A dor já dominou tudo. A minha revolta só cresce. Vou repetir, ó. Pai, eu vou parar de ser cristão. Vou parar de perdoar esses que tanto nos humilham. A dor já dominou tudo. A minha revolta só cresce. É de uma honestidade grande. Eu vou aproveitar essa frase para a gente fazer uma reflexão aqui. Olha, você tem dois universos aqui e um sentimento que brota desse universo. O que o cidadão está trazendo para a mesa é: como cristão, eu não acho que combina com o cristão incentivar a revolta, a dor, a raiva e a oposição de uma maneira muito evidente contra as pessoas. Por isso, eu tenho que deixar de ser cristão para que eu possa cultivar essa dor e essa raiva, esse ressentimento mais, para me poder usar uma palavra mais de ativismo contra esse pessoal, de ataque, né, de dor. É mais ou menos isso que eu entendi, o que ele quis dizer, e vou trabalhar em cima do que eu entendi. E de uma certa forma é uma revelação isso que faz um certo sentido, sim. Porque lutar como um cristão lutaria envolve uma luta mais suave, mais conciliatória, mais cheia de perdão, mais cheia de conciliação, realmente. Ela vai tentar não trabalhar o ressentimento, vai tentar não trabalhar o ódio, pelo menos deveria ser assim, certo? Você sabe o que eu estou dizendo. Se não é, eu acho que é porque não tem sido cristão. Mas deveria ser assim, com mais perdão, com mais conciliação, com mais união, sabe? Sem odiar as pessoas, sem ferir também as pessoas. Eu fui ferido, mas eu não vou ferir de volta. E de outra forma, lutar sem ser a luta como um cristão seria uma luta que eu posso botar toda a minha raiva para fora e posso acusar, e posso ferir, e posso apontar de uma forma muito mais dura. Então isso deu um tom, sabe? Porque o que eu quero e o que eu espero e o que eu estou pregando para vocês e o que eu estou colocando no meu coração para vocês tem a ver com essa forma de incluir e lutar de forma misericordiosa como um cristão lutaria. E evitar o ressentimento e a raiva que vê o outro como inimigo, que vê uma luta que eu tenho que lhe sobrepor, que agora que eu subir eu vou oprimir você, agora que se eu conseguir subir na parte de cima, agora eu vou ser o opressor e você será oprimido. Ele não quer resolver, ele quer tomar o lugar de quem está lá em cima, né? Ele quer... E esse ressentimento é o que eu acho que é uma situação que Deus... não é a vontade de Deus, sabe? Olha, eu vou trazer alguns versos bíblicos aqui para que a gente talvez possa trabalhar melhor esse conceito, o conceito de Deus nessa luta. Olha só o que diz Gálatas 3:28. Olha o que o apóstolo Paulo diz para a gente. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Eu vou repetir porque isso é forte. Olha, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Veja que Paulo está enfrentando relações entre nações, relações entre religiões, relações entre gêneros, relações entre poderes, status sociais, senhores e servos. De todas as formas, Paulo entrou no vespeiro de autoridades, de relacionamento, de poderes, né, de pessoas que teriam um relacionamento de poder conflitante. E ao entrar nessa esfera, ele rompeu com essa esfera de poder, dizendo: não há judeu, não há grego. O judeu e o grego, você vê, o Império Romano dominava o povo judeu, tinha toda uma relação de opressor e oprimido ali também. São duas religiões diferentes, que elas não se bicavam. Homens e mulheres têm a questão de submissão e não sei o que, uma relação às vezes complicada também. Pessoas que se sentem numa posição de poder nessa área também. Servos e escravos. A mulher também não tinha uma posição muito destacável na sociedade naquela época. Então todos esses modelos, eles eram relações de poder.
Mas quando Paulo chega para essas relações de poder e diz, não há isso no reino de Deus, ou isso não se estabelece com esse mesmo critério no reino de Deus, pois todos vocês se tornam uma unidade sem essa diferenciação, sem que o peso dessas relações, sem a raiva contida nessas relações, ele está enfrentando poderes estabelecidos através da fala, ao mesmo tempo ele está curando. Por quê? Porque ele diz que todos são um, porque todos fazem parte da mesma nação, da mesma fé, do mesmo espírito, sabe, do mesmo desejo de Deus de ter a gente como uma família. Então, ao mesmo tempo que ele enfrenta, porque quebra a questão estabelecida de poderes, ele concilia dizendo que todos nós somos um. Vejam só outro texto que diz assim em Romanos 10, no verso 12. Não há diferença entre judeus e gregos, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja que essa igualdade está pautada no fato de que Deus não faz acepção de pessoas e que ele abençoa cada uma da mesma forma, igualmente. Então, é Deus que promove a igualdade quando é Deus que não faz essa diferenciação. E quando essa diferenciação é muito mais uma questão do universo humano do que em relação à bênção de Deus, à aprovação de Deus. Porque o desejo de Deus é que todos venham a invocá-lo, é que a gente forme uma grande família. Embora na família de Deus a gente possa ter a figura do corpo, onde cada um tem uma função, cada um tem um jeito, cada um tem a sua individualidade, nós somos parte de um único corpo e todos temos a mesma relevância e a mesma honra. Inclusive até Paulo fala, aquele que tem menos honra deve ser aquele que mais seja honrado, né? Aquele que parece ter menos honra deve ser até mais exaltado. Por isso, quem garante essa igualdade, quem quebra as barreiras, quem junta, quem une, quem acaba com essa rivalidade é o fato de que Deus não tem essa rivalidade no coração, ama todos, quer abençoar todos e deseja que todos sejam um só. Mas existe uma história muito boa que eu queria trabalhar com vocês agora, uma história bíblica, profunda, riquíssima, e que vai trabalhar um pouco desse encontro de pessoas antagônicas que vivem em mundos que não se bicam. Vejam só o texto bíblico e aí eu conto a história para vocês. Olha só o texto, ó, Atos 10, no verso 27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse, vejam só, vocês sabem muito bem que é contra nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Já conseguiu descobrir de que história nós estamos falando? Essa é a história de Pedro e de Cornélio. Vejam só, Cornélio era um centurião romano, é um homem importante, um soldado que estava governando sobre 100 outros soldados. Esse centurião, ele era importante, de uma nação que tinha rivalidade com os judeus. Na verdade, ela tomou o mundo judaico, cobrava impostos, né? De uma certa forma, ele era o opressor. Pedro, como judeu, também no coração desejava a libertação de Israel, desejava ser livre do Império Romano, desejava que a sua cultura, a sua identidade pudesse ser livre, né? Pudesse não ser mais oprimido, não ter mais os impostos cobrados da forma como eram, e dentro da lei, dentro da sua cultura, se relacionar com gentio era algo horrível, não deveria acontecer, ele não deveria nem entrar numa casa, não deveria conversar, fazer amizade, e esses dois polos eram separados. No texto, cada um estava numa cidade diferente, numa localidade diferente. Deus quis fazer essa união. Deus prestou atenção na vida de Cornélio, viu que Cornélio era um homem piedoso e queria que ele conhecesse o evangelho. E Deus olhou a vida de Pedro e viu que ele era uma pessoa que estava cheia de preconceitos ainda, precisava quebrantar isso no seu coração, e isso seria muito importante até lá na frente para a ideia de que a gente precisa levar esse evangelho até os gentios, até todas as nações, até todos os lugares, você precisa quebrar com esse preconceito. E Deus quis fazer a união dessas duas pessoas. Mandou um anjo aqui, né, na vida de Cornélio, e o anjo disse, olha, vai chamar Pedro. E mandou uma visão para que Pedro quebrantasse seu coração e não pensasse mais
com o gentio como uma coisa imunda. Os dois então se encontraram. Quando se encontrou, Pedro falou essa frase: olha, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Então Pedro já chega cheio de pedras na mão. Olha, vocês sabem que eu não deveria nem estar aqui. O grego, o gentio, o centurião, o Cornélio, já começa também todo enrolado, se ajoelhando, adorando a Pedro, fazendo lá as adorações, e Pedro teve que dizer: peraí, não me adore não, que não é assim que o negócio acontece. Então havia toda uma visão distorcida de Deus na vida de Cornélio, e havia também um preconceito muito grande no coração de Pedro. Mas veja no verso 33 que você vai perceber como esse encontro foi poderoso a partir do quebrantamento que Deus fez no coração deles e nessa união que Deus promoveu. Olha só, no verso 33. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas, presta atenção, com parcialidade, mas de todas as nações aceita todos aqueles que o temem e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos nós. Perceba como Paulo fala que Deus não trata as pessoas com parcialidade, que aceita a todos, que quer unir a todos. Ele percebeu que a visão que ele teve, esse encontro todo, foi importante para ele quebrantar o coração. Como diz em Efésios e em outras cartas de Paulo, Cristo rompeu a barreira de separação e a inimizade que havia entre os povos, fazendo desses dois povos um único povo. Esse é o grande mistério do Evangelho, essa é a grande força que está por trás de uma ação de uma pessoa cristã. É essa união, essa conciliação, esse desejo de que a gente se torne uma só carne, que não haja mais rivalidade. Por isso que eu sou tão contra a ideia de um alimento, de uma luta, de um ressentimento, de um nós versus ele, de um sectarismo, de um grupo suplantando o outro ou tratando o outro como uma espécie de vergonha, como um algoz, como um inimigo, sabe, numa versão infantilizada dessa luta. Então, não acho que é por aí, isso só gera mais separação, isso só gera mais inimizade, e um verdadeiro desejo cristão é a gente passar por cima desses poderes estabelecidos, desses grupos, para encontrar a verdade do Evangelho, que nós todos somos um em Cristo Jesus, portanto não há mais homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, né? Nem judeu, nem grego, nem servo, nem senhor, nem escravo, nem, sabe? Pois todos são um em Cristo Jesus. E é muito bom você perceber no texto bíblico de Pedro e Cornélio, em Atos 10, que em nenhum momento a Bíblia trata Cornélio de uma forma pejorativa. Inclusive, coloca diversos adjetivos positivos para que ficasse claro de que se tratava de uma pessoa com muitas qualidades. Eu quero trabalhar isso com vocês porque isso é muito importante, para que a gente não comece a enxergar o outro como uma pessoa, como um vilão, como um opressor maligno que só tem uma maldade no coração, como, sabe, tudo que é o outro é o meu inimigo, é o meu algoz, não há nada de bom no lado de lá. Mas vejam só como diz Atos 10 no verso 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu, presta atenção: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Embora ele fosse um homem do Império Romano, embora ele fosse alguém que era governante de soldados que poderiam fazer o mal, cobrar imposto e fazer coisas ruins, Deus não olhava ele com esses olhos. Não olhava ele como opressor, não olhava ele como uma pessoa do mal, como uma pessoa maligna, só pelo fato de ele ser romano.
Deus olhava ele como indivíduo, e como indivíduo ele via que ele era um homem que dava esmolas, ou seja, tinha uma consciência social, sabia repartir o que tinha um coração caridoso, sabe? Era um homem religioso, espiritual, orava a Deus continuamente. E você percebe que quando você pensa, as elites são ruins e malignas, e você vai olhar a vida de uma pessoa dessa, às vezes ele é uma pessoa temente a Deus, religiosa, com um coração bom, caridoso. E quando você demoniza um grupo achando que todo aquele grupo é do mal, infantilizando isso, você não olha com o olhar de Deus. O olhar de Deus não está demonizando grupos. Está olhando pessoas e o coração delas e a intenção delas e percebendo às vezes e querendo levá-las a um encontro verdadeiro, um encontro entre inimigos, em fazer a paz desses povos e não eliminar povos. Tá entendendo? Uma vez uma colega minha, ela falou o seguinte, ela chegou para mim e ela estava meio revoltada com isso e estava dizendo assim, esse negócio, né? Aí estava dizendo assim, não, porque são os empresários que destroem a nação, os empresários que elegem as pessoas erradas, demonizou os empresários, certo? E ela estava com palavras duras, cheia de ressentimento, cheia de raiva. Lá da igreja, certo? Aí eu falei para ela, olha, nós temos aqui na igreja o fulano. Olha o que eu falei para ela. Temos aqui na igreja o fulano. Sabe fulano? Ele é empresário. Ele é dono de 3 empresas, que tem muitos funcionários. Ele luta todo dia para pagar o salário desse pessoal. Às vezes eu conheço a vida dele, está cheio de dívidas porque a situação está difícil. Está ali tentando fazer o melhor trabalho possível, sustenta fornecedores, sustenta, sabe, um monte de gente, faz um bem danado para a sociedade. Você está dizendo que essa pessoa é do mal e que tudo que ela faz é errado e que nada do emprego dela, sabe, é ruim. E ela conhecia o fulano, eu conheci o fulano, nós temos amizade, e ela sabia de toda a bondade que tem no coração dele, falou, não, eu não estou falando do fulano, o fulano é gente boa, o fulano é do bem, eu amo o fulano é maravilhoso. São os grandes empresários, os mega empresários. E aí você começa a trabalhar um conceito assim, oculto, né? São aqueles mega empresários que ninguém sabe quem é, meio oculto, não tem nome, são pessoas, é uma conspiração do mal que está em algum lugar, porque depois que você conhece as pessoas, você percebe, eu sei que tem gente muito ruim por aí, mas a maioria das pessoas, quando você conhece elas, vê que que todo mundo é assim. Tem coisas complicadas no coração das pessoas e tem coisas muito boas no coração das pessoas. Cornélio se ajoelhou para adorar Pedro. Não parecia ser uma pessoa que tinha uma espiritualidade muito bem organizada, mas ao mesmo tempo era um cara temente a Deus, dava esmolas, orava a Deus continuamente. Então as pessoas não são 100% uma coisa ou 100% outra. Essa visão é a visão infantilizada. Porque há muita bondade nas pessoas, inclusive pessoas que estão em situação de poder, em situações de elite, em situações pobres, em situações marginais. A gente sabe que tem muita bondade em todo mundo. E por isso que a gente tem que olhar as pessoas de uma forma mais humana. E é isso que eu estou trabalhando. Porque todos os rótulos de Cornélio poderiam colocá-lo como uma pessoa mal, mas a maneira como a Bíblia descreveu ele foi olhando o seu lado e as suas atitudes positivas. Felipe, eu tô achando estranho esse teu discurso, porque não é normalmente esse discurso que a gente escuta dos pastores. A gente escuta dos pastores muita luta. Nós precisamos enfrentar a guerra cultural. Eles estão impregnando as ideologias, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Nós não podemos ceder 1 milímetro, vamos atacar, vamos falar, vamos gritar. E há muita raiva, muita cara feia para falar isso, e você está tentando trazer uma conciliação, falando de liberdade, de inclusão, sabe, de lutar contra a desigualdade, o sectarismo, de trabalhar o amor, a união, e esse teu discurso não é muito comum, o que a gente escuta no meio evangélico por aí. Também não é o discurso de muitos ativistas mais raivosos que a gente encontra em outros lugares, que cultivam a dor, que estão feridos, que cultivam o ressentimento, que trabalham a sua fama e a sua plataforma em cima de discursos ostensivos. Você também quebra com isso porque você está trazendo uma coisa mais de conciliação. E você não é tão agressivo como muitos evangélicos são. Porque você se coloca de uma forma diferente, porque você parece ser diferente.
É claro que eu estou fazendo com vocês uma pergunta retórica. Pô, eu estou me colocando com uma ideia para você fazer uma reflexão. Eu estou com um discurso que geralmente não é o discurso do meio evangélico e geralmente não é também o discurso do meio de um ativismo ressentido. Por que que eu tenho esse outro discurso? Eu sempre tive um discurso parecido com esse e eu acho que eu conheço muitas pessoas que têm um discurso parecido com esse. Talvez você só esteja escutando esse discurso agora, porque você de repente clicou aqui e está ouvindo. Mas tem muita gente que tem esse discurso que eu estou dizendo. Acontece que esse discurso não está sendo ouvido. Não está sendo, ou não está sendo proclamado, ou não está conseguindo alcançar os ouvidos de muitas pessoas, ou muitas pessoas não têm dado espaço para esse discurso ser ouvido. E o que eu quero dizer com isso é de que, a partir do momento que eu conseguir impregnar mais minha voz, ou proclamar mais minha voz, você começou a escutar esse outro discurso que estava invisível também. Preste atenção nisso que eu vou trabalhar com vocês um conceito maravilhoso. O discurso que eu estou trazendo para você, muitas vezes existia, só estava invisível, como as pessoas da fila da vacinação também estavam invisíveis, como muitas outras pessoas de outros grupos também estavam invisíveis. Existem vários discursos evangélicos invisíveis, que precisavam encontrar sua luz, para que mais pessoas descubram esses discursos e possam se identificar e celebrá-los. E para que você entenda isso de uma forma muito bacana, eu vou falar um pouco da minha história para você entender como é interessante isso. Quando eu era mais novo aqui no Ceará, jovem ali, quase virando adolescente e também boa parte da adolescência, eu era imerso na cultura evangélica, porque meu pai sendo pastor e eu nasci numa família cristã, eu vivi minha vida toda dentro de uma igreja, então meu universo era evangélico, certo? Era um evangélico batista tradicional, tranquilo, bacana, tudo que você conhece sobre isso. Mas no Ceará, naquela época, as estatísticas diziam que 5% do Ceará era evangélico. Embora no Brasil esse número já fosse maior e já houvesse um movimento maior em relação ao público evangélico, no Ceará era muito pequeno. Eu tinha uma sala no colégio de 50 alunos, mas só 2 eram evangélicos. E nem era um pessoal que eu me dava muito bem. E veja, eu me sentia de uma certa forma isolado. Porque eu não tinha no meu colégio pessoas com quem eu conseguia me comunicar sobre a minha fé ou que entendesse o contexto que eu vivia. Nenhum programa de televisão falava dos evangélicos na época, não tinha. Jornais não falavam, inclusive, novelas não falavam, filmes não falavam, então eu me sentia invisível também. E como aquela fila da vacinação não se enxergava no cartaz, na minha época de adolescência, eu não me encontrava em nenhum cartaz social também. Os evangélicos eram ignorados, até porque no Ceará eles eram muito poucos. A gente era uma minoria na época. Então, eu cresci me sentindo, de certa forma, isolado, invisível. E naquela época, inclusive, viver dentro de uma igreja tradicional, e na minha experiência de vida, era ser proibido de fazer qualquer coisa praticamente. Pelo menos se você fosse alguém mais religioso, ou vivesse mais aquilo ali, mais forte. Então, mesmo que eu quisesse me relacionar com outras experiências, eu não podia porque eu estava travado dentro de uma religiosidade muito forte. Né? Eu não me enxergava nas experiências dos filmes e eu podia nem fazer uma analogia muito próxima porque dentro da minha realidade era tudo muito proibido ou tudo muito cerceado, era um universo próprio à parte. Então isso agravava meu sentimento de isolamento. Tinha o grupo das outras igrejas, mas era bem restrito e você vivia aquele universo que só se conhece dentro daquela bolinha e você se sente de uma certa forma isolado e distanciado. Isso trouxe para mim, sabe, um sentimento depois que eu fiquei adulto, depois que eu fiquei mais maduro, depois que eu entendi a vida, eu tenho um sentimento de que se eu tivesse sido menos evangélico, se eu tivesse sido menos religioso durante a minha vida, eu teria sido mais feliz e teria tido uma vida melhor. Eu sei que você pode se chocar com uma afirmação dessa, mas é o meu sentimento e eu tô aqui para falar, né, o meu sentimento para você. E se você não gosta, paciência.
Mas eu sinto que se eu tivesse sido menos religioso, eu teria tido uma vida melhor. Você sente isso também? Por isso que hoje, na minha educação com meus filhos, eu tento não isolar ele da sociedade, não isolar ele das pessoas, não isolar ele de uma vivência, porque eu acho que não é isso que faz a grande diferença, porque eu continuo tendo Deus no meu coração, continuo amando a Deus profundamente, mesmo não sendo tão religioso como eu era naquela época. E aí eu tento tratar meus filhos sem essa religiosidade, sem essa imposição, sem essas regras rigorosas, sem essa proibição de tudo. Então eu trato eles de uma forma que eu acho que não vai causar tanto separação e isolacionismo na vida deles, beleza? Então foi algo que eu levei na minha vida. Mas você percebe que ao longo dos anos, o público evangélico começou a ser retratado na sociedade. Essa retratação inicialmente começou através de escândalos, começou através de reportagens que atacavam, que denunciavam, que mostravam exageros. E depois de um tempo, esse próprio grupo, querendo ter a sua voz e a sua narrativa, eles compraram as suas próprias televisões, compraram os seus próprios rádios, e eles começaram a falar em todos os lugares. E a voz desse grupo evangélico começou a ser ouvida à torta e à direita, com pessoas concordando com ela, com pessoas discordando frontalmente dela, com toda a coisa boa que ela pode causar e com todo o escândalo que ela pode causar. Bom, depois que o mundo evangélico surgiu na mídia e apareceu na mídia, o meu sentimento era de que eu ainda não me sentia representado pela esse grupo que apareceu. Olha, eu era um garoto esperando me enxergar na sociedade, me enxergar nos filmes, me enxergar, sabe, nas novelas, me enxergar as pessoas soubessem quem eu era, o que eu vivisse, entendessem e eu me sentisse parte de um todo. Depois que esse mundo evangélico apareceu, eu continuei com o mesmo sentimento. Eu não me enxergava na experiência religiosa daquele grupo que apareceu. O jeito que eles falavam não é o jeito que eu falava. A experiência que eles tinham não é a experiência que eu tinha. A maneira como eles proclamavam a fé não é a maneira como eu proclamo a fé. De maneira que eu ainda me sentia invisível, mesmo com milhares de evangélicos aparecendo na televisão. Já entende isso que eu estou dizendo? Mesmo você vendo um monte de gente aparecendo daquele grupo que supostamente era o que você pertencia, você percebeu que aquele grupo que apareceu era estranho à minha vivência, porque eu tinha, na verdade, que mais me explicar para as pessoas que eu não era aquilo do que celebrar que eu era aquilo. Foi aí que um pensamento se tornou mais forte, mais persistente na minha cabeça. Foi o pensamento que dizia o seguinte: mas Felipe, existe alguém que seja igual você, que quando seja representado na mídia, você encontra essa pessoa representada, diga, lá eu, tem todos os meus pensamentos, tem todos os meus sentimentos, tem todas as minhas experiências, fala perfeitamente o que eu acredito? Você acha que um dia vai aparecer na mídia, né, ou como representação no filme, um cara que seja exatamente igual a você? É claro que essa pergunta é um sonoro não. Não tem ninguém igual a mim. E porque não tem ninguém com a minha experiência, com a minha vivência, com meus pais, com a minha família, sabe? Com a minha história de vida, com as pessoas que eu namorei, com os meus amigos que eu me relacionei, com a igreja, as doutrinas e os livros que eu li, também não vou ter em nenhum lugar que eu olhe nessa sociedade alguém que seja exatamente igual a mim. De uma forma que a gente começa a chegar numa conclusão, eu estou levando você comigo nessa conclusão, de que embora eu possa me identificar com grupos e me sentir representado através de grupos, essencialmente, e se eu olhar no fundo da minha alma, eu sempre vou ser alguém desconectado. Por quê? Porque eu sou parecido, mas eu não sou igual. Eu sou quase bem representado, mas eu sou diferente. E a gente sempre vai ser diferente do próximo, do outro, porque a gente tem uma vivência única e uma realidade do interior do coração da gente muito única. De maneira que se relacionar em sociedade é viver uma certa inadequação mesmo. É você entender que existem pessoas diferentes, experiências diferentes, e nem sempre eu vou me reconhecer nessa sociedade porque eu sou essencialmente uma pessoa diferente no coração. Então, se relacionar é renunciar um pouco, é aceitar a diferença.
É aceitar que você não vai ser, que seu ego não vai ser agradado a todo momento. As suas vontades não vão ser feitas a toda hora. Porque se todo mundo fosse igual a mim, é o meu ego gritando, eu quero que todo mundo seja como eu quero. Mas aceitar viver em sociedade é quebrar esse ego e dizer, eu aceito que eu não esteja em todos os lugares. Eu aceito que eu não seja representado em todos os lugares e sei que até é impossível ter pessoas igual a mim em todos os lugares. De uma certa forma, é um exercício de humildade você chegar nessa conclusão e perceber que, como você é um ser único, nunca você vai estar totalmente satisfeito em se perceber e se enxergar lá fora. E se você conseguir praticar essa libertação de não depender de que outras pessoas lá fora mostrem você, pessoas igual a você, e comece a entender que você é tão único que isso nem seria possível, e comece a trabalhar outro tipo de sentimento de validação no seu coração, isso pode te libertar da necessidade de que os outros digam que você é importante, que os outros digam que você existe, que os outros digam que você está incluso ou não. Porque ninguém me conhece de fato. Eu estou incluso porque eu estou incluso. Eu existo porque eu existo. Eu sou o que eu sou, independente se alguém me colocou no cartaz ou não. Eu tenho importância e Deus me ama e Deus, sabe, tem propósitos para mim, independente se eu apareci na novela ou não, independente se eu apareci na rede social ou não. O importante não é o que os outros dizem se eu existo ou se eu não existo. É o meu sentimento de entender que eu sou único e que Deus me ama e que eu sou alguém relevante e isso ninguém pode tirar de mim. E aí nós podemos evoluir agora todo esse quadro para uma atitude. Porque eu não preciso que outras pessoas contem a minha história se eu começar a contar eu mesmo a minha história. Muito tempo atrás, a gente não tinha condição de se expressar muito nessa vida. Tudo o que a gente podia fazer era ler uma revista que outra pessoa escreveu, assistir um programa que outra pessoa fez, sabe? E a gente estava refém do que os outros diziam ou do que os outros faziam. Mas a gente chegou numa etapa da sociedade onde todo mundo está tendo acesso a poder se divulgar, a poder falar no celular, a ter sua própria rede social, a mostrar sua própria vivência. E a partir dessa pequena liberdade que a gente tem, sabe o que pode acontecer? É a gente começar a contar a nossa história, a gente começar a se representar. Quando eu faço uma rede social e mostro a minha experiência de vida, eu estou me representando socialmente e a minha voz, que é única, começa a ser ouvida. E foi isso que eu fiz na minha vida. Uma vez que, quando o público evangélico se manifestou socialmente, eu não me reconhecia nele, e como a sociedade também não tinha o discurso, não tinha a minha imagem representada nela, eu falei, para mim poder ser representado, eu preciso falar, eu preciso me expressar. E isso que eu estou dizendo é algo que muita gente fez nos morros, nas comunidades, nas igrejas, nas casas, nas famílias. Todo mundo começou a se expressar. E aquilo que era ou você é isso ou você é isso, começou a ter milhares de tons de cinza, porque cada pessoa que se expressa é um novo tom que aparece, um tom único. E às vezes, para mim, me relacionar com esse indivíduo que se manifestou aqui através de uma televisão, e eu estava bem aqui, eu tinha que fazer esse caminho bem grande para conseguir dizer que eu era parecido. Mas hoje, com milhares de tons de cinza, eu posso me reunir com um grupo muito mais parecido comigo aqui, que não tem nada a ver com esse grupo de cá. Porque novas vozes se expressaram. E assim, eu amplifiquei meu megafone, eu tive canal no YouTube, eu converso com vocês, eu coloco minha voz no mundo e eu te respondo aquela pergunta que você me fez, a pergunta retórica, em que você falou, por que seu discurso é diferente do que outros dizem? Porque não é tão diferente no sentido de que ele não exista, ele sempre existiu, mas ele está aparecendo mais porque eu estou colocando para fora. E porque eu estou colocando para fora, ele aparece, eu me expresso e a minha identidade aparece. E você pode ouvir e se identificar ou não.
Pode dizer, não tem nada a ver comigo. Ou se identificar e começar a dar testemunhos do tipo, olha, eu achava que eu era doido quando eu li a Bíblia, quando eu li um livro, eu tinha uma ideia. Aí eu vi o mundo evangélico e ninguém tinha aquela mesma ideia que eu achava que era doido porque eu estava lendo esse texto, eu entendia dessa forma e ninguém mais entendia. Mas eu fui ouvir o Felipe, eu estou usando aqui um exemplo meu, e vi que ele falava a mesma coisa que eu. E aí eu comecei a não me sentir mais doido, mais isolado, porque essa nova voz encontrou pessoas órfãos de vozes. Por isso, o que nós temos que fazer? Cada um de nós tem que se expressar mais e não depender de um cartaz de shopping botando a gente na capa ou não. A gente tem que se expressar mais e não ficar mendigando para um filme de Hollywood mostrar mais a gente ou não. A gente tem que colocar nossa voz, e que nossa voz sempre é uma voz única, para que ela tenha mais eco de pessoas que são mais próximas do nosso aspecto cultural. Então, se eu me expressar muito, mais pessoas que entendem a Bíblia como eu vão se aproximar. Mas se você se expressar muito na sua realidade, pode ser que você tenha orgulho do seu cabelo, e muitas pessoas que tinham vergonha do cabelo, por ver você com orgulho do cabelo, por celebrar o seu cabelo, por, sabe, ser uma pessoa que ama a sua origem, as pessoas que tinham vergonha podem olhar para você e dizer assim, rapaz, eu acho que eu posso também ter orgulho desse meu cabelo. Será que eu preciso alisar meu cabelo para ficar igual a uma pessoa que eu não sou? Sendo que eu estou vendo essas vozes maravilhosas que celebram isso e que acham isso maravilhoso, acham isso bom. E aí essas novas vozes que estão sendo contadas encontram ressonância. Por isso, minha palavra para você é que você se expresse, conte a sua história. Não deixe na mão dos outros o papel dos outros contarem a sua vivência. Conte você sua própria vivência. E quanto mais pessoas contarem, mais representação nós vamos ter e menos, sabe, sentimento de estar isolado vai acontecer na vida das pessoas. Mas existe algo muito importante. Algo muito... que é uma bênção que vem junto com quem se expressa, sabe? Porque existe a bênção da gente não se sentir mais isolado. Isso já é uma bênção. Mas existem outras bênçãos que acontecem quando a gente expressa mais a nossa voz. E eu queria trabalhar com vocês através de um texto do Cego de Jericó agora, que é um texto que vai fechar a nossa reflexão. Olha, o Cego de Jericó, ele é um texto que trata de alguém que estava à margem do caminho e que em determinado momento onde Jesus estava passando, ele se expressou de uma forma contundente para conseguir alcançar a atenção de Cristo e ao mesmo tempo foi abençoado por causa disso. Existem 3 coisas que eu quero trabalhar nesse texto. Vamos ler comigo? Lucas, no capítulo 18, no verso 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. É muito interessante você ver aonde ele estava, né? Diante de toda a nossa reflexão que a gente fez. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou, o que está acontecendo? Disse-lhes, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender desse texto e que ela é muito relevante é de que o cego estava na beira do caminho. É uma pessoa invisível, não considerada socialmente, marginalizada. Talvez você se sinta assim, colocado à beira do caminho, sem ser considerado. Uma multidão passando, todo mundo em volta de Jesus e você distante, sem conseguir alcançar essa bênção, sem conseguir participar do movimento, sabe, sem ser considerado.
Mas esse cego, ele teve uma atitude maravilhosa, ele se expressou, ele falou, olha, Jesus, filho de Davi, quem é que está passando? Eu quero participar disso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, ao se expressar, conseguiu alcançar a atenção de Cristo e receber uma bênção e um milagre. Por quê? Porque colocou a sua voz em ação. A Bíblia fala que pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que bate, a porta é aberta, e aquele que pede, acaba recebendo. Existem bênçãos que só virão quando você assumir uma posição ativa de falar, eu vou pedir, eu vou clamar, eu vou me manifestar. E essas bênçãos só vão acontecer se você tomar esse passo na sua vida. É uma bênção que eu estou colocando que vem junto com o fato de você deixar de ser uma pessoa à margem do caminho, deixar de ser invisível. Você aparece, mas ao mesmo tempo que você aparece, você começa a desbloquear bênçãos que estavam retidas. Porque se aquele cego não tivesse se manifestado, provavelmente Jesus teria passado e não haveria aquele milagre acontecido. Às vezes a gente tem que fazer que nem a mulher do fluxo de sangue, que tinha uma multidão e ela falou, olha, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, ela nem clamou muito alto, mas ela teve uma atitude de ir navegando pela multidão e tocar nas vestes de Jesus. E dali saiu virtude. Por isso, amigo, entenda, não adianta ficar calado, escondido, fechado e chorando no canto do seu quarto, porque batei e abri-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. Se manifeste. Se manifeste, porque quem se manifesta sai da beira do caminho e vai andando com Jesus e glorifica a Jesus. A segunda coisa que nós observamos nesse texto é que existem aqueles que vão mandar a gente ficar quieto. Porque existe um espaço só nesse mundo, existe um espaço de ouvintes, uma quantidade de ouvintes. E tem gente que está lá com uma quantidade grande, sendo ouvidos, sendo abençoado, recebendo as bênçãos, né? Estão nos lugares altos, já estão cheios já de bênçãos. Quando alguém que estava na margem do caminho começa a falar, se expressar, se colocar, vender seu produto, dizer a sua vontade, dizer sua realidade, ele vai começar a pegar um espacinho dessa pessoa que estava navegando num mar, né, tranquilo e calmo. E isso incomoda as pessoas. As pessoas não querem ver você crescendo, elas não querem ver, não querem ceder espaço para você. E às vezes você vai ter que cavar o seu espaço, vai ter que abrir a multidão, vai ter que fazer que nem Zaqueu, subir em cima da árvore, né? Às vezes a gente vai ter uma multidão que vai funcionar como uma barreira e você vai ter que dizer, olha, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você tem que botar sua voz e entender que pode ser que existam pessoas que vão mandar você se calar. Vão dizer que você não deve estar falando, vão dizer que você está falando errado, vão dizer que você está se expressando mal. Mas continue falando. Porque quanto mais você falar, você vai gerar oposição realmente. Mas você vai gerar identificação. As pessoas que estão próximas de você, que vão dizer, olha, eu estou entendendo o seu discurso, eu estou querendo me associar com você, eu estou querendo lhe abençoar, e é isso que a gente tem que estar focado, não no quem vai nos opor, mas focado em quem vai se aproximar, de quem vai nos abençoar, de quem vai entender a nossa causa, de quem vai nos abrir as portas. Entenda que quando eu falo se expressar, eu não estou dizendo para você virar um influenciador, de você ter um canal, não, eu estou dizendo de você olhar essa vida de forma proativa, não se esconder dessa vida, contar sua história, não ter vergonha de quem você é, falar, compartilhar, estar presente, assumir microfones da história da vida, sabe? E também, por que não, se expressar mesmo, contar sua história nas redes sociais, nos seus Instagrams, tirar suas fotos, mostrar o seu orgulho, mostrar quem você é, porque quanto mais a gente enxergar histórias de vidas, mais elas serão, sabe, visíveis à nossa visão, sabe? Visíveis a serem consideradas por nós. A gente entender que existem essas outras vozes, a gente respeitá-las, entendeu? Vejam só, a terceira coisa, mesmo que ninguém te escute, a Bíblia fala que se você entrar no seu quarto e orar em secreto, o Pai que te escuta em secreto te recompensará. Não é preciso dar gritos muito altos, nem fazer grandes expressões.
para que Deus te escute e que a pessoa mais importante que deve nos escutar é Deus mesmo, e se Deus nos escutar, todo o resto vai perder essa relevância, vai perder essa importância e vão acabar nos escutando, porque se Deus nos escutar, né, então Deus vai fazer maravilhas. Eu posso falar com Deus trancado no meu quarto. E lá trancado no meu quarto, onde ninguém sabe que eu estou falando com Deus, Deus vai me escutar, porque Jesus escuta a gente. Quando a gente clama de todo o coração, quando a gente coloca nossa fé em ação, quando a gente é verdadeiro, Deus escuta a nossa oração. E sabe, talvez você possa não se expressar socialmente, numa rede social, nem com amigos, nem na sua comunidade, nem ter uma vida tão proativa assim. Mas se você se expressar com Deus, Deus pode fazer grandes milagres e recompensas na sua vida. Inclusive, o milagre de fazer você sair do quarto e ser uma bênção na vida das outras pessoas. Olha só, quanta coisa boa a gente falou sobre esse texto. Minha recomendação final para você é essa. Se você está se sentindo à beira do caminho, colocado de lado, isolado, não participante da festa que está acontecendo, não deixe de expressar sua voz. Não se incomode com quem manda você ficar quieto, porque quem bate, a porta é aberta, e quem pede, recebe. Fale, se expresse, se coloque. Não fique dependendo que outras pessoas contem a sua história. Abra sua boca, conte você mesmo a sua história. Amém? Amigos, eu vou ficando por aqui e queria já, antes de ir embora, dar essa oportunidade para você me abençoar, e muitas pessoas têm feito isso, porque hoje eu recebo meus recursos somente via YouTube. E muitas pessoas me abençoam com algumas ofertas, algumas contribuições financeiras. Por isso eu deixo para você o meu Pix. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com. pr.felipeseabra@gmail.com. Através desse Pix você pode fazer uma oferta de valores bem pequenos, que juntando com todo mundo me abençoa muito, e até valores maiores, que também são bênçãos maravilhosas, que me ajudam a ficar aqui mais firme, produzindo um conteúdo bacana para todos vocês. Existe outra forma de contribuir com o canal, é você se tornando membro. Aqui no YouTube tem um sistema de membros. Tem esse botão aqui embaixo que está aparecendo assim, seja membro. Com o valor de R$7, você consegue contribuir todo mês com o canal, ajudando também para que o canal se fortaleça, e não vai ter nenhum benefício. É só para você que quer ajudar e contribuir. Tá certo? Bacana, gente? Que Deus nos abençoe. Uma boa e excelente semana para todos vocês. Até a próxima.